E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu vou começar um projeto aqui que, na verdade, eu nem sei o nome que eu vou dar para isso, mas eu quero compartilhar com vocês sobre espiritualidade. É um assunto que eu tenho sentido o Senhor me chamando para ir mais fundo, para me dedicar, me aprofundar. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre este livro, que é um livro que tem impactado a minha vida. Eu já li ele mais de uma vez e também tem impactado muito a nossa comunidade. E qual é o objetivo deste livro? O autor, ele tem um único desejo, é poder compartilhar de forma rápida, de forma sucinta, o que é a vida espiritual. Esse livro seria como se fosse o início de uma conversa para que depois da leitura você possa seguir o seu caminho e se aprofundando mais no assunto. E o objetivo meu nesse vídeo é poder trazer em possivelmente 3 partes sobre o que o autor fala nesse livro e aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Pois bem, para a gente começar a falar sobre o livro, sobre o assunto, esse livro foi feito por um autor do século passado, mas é um tema extremamente atual. Porque nós vivemos em uma geração totalmente atarefada, totalmente agitada, cheias de compromissos, cheias de ocupações, cheios de preocupações. E para nós começarmos a abordar sobre o que é a vida espiritual, o Henry Nouwen vai falar a partir de Mateus 6. É uma passagem muito conhecida, onde Jesus começa a falar assim: não se preocupe, ou algumas versões, não andeis ansiosos com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Só que para nós, essa palavra não andeis ansiosos ou preocupados é algo muito conflitante. Estar preocupado em nossa geração não é algo ruim, como Jesus disse. Na verdade, é algo que a gente considera até uma boa qualidade. Deus me livre de ter uma vida não preocupada ou de uma vida que tenha poucos afazeres. Isso é bem nítido quando, por exemplo, você recebe alguma ligação. A pessoa começa já dizendo assim: eu sei que você está ocupado, mas me dê um pouquinho do seu tempo. As pessoas já estão pressupondo que nossa vida é uma vida cheias de ocupações, cheias de afazeres e atividades. E nós consideramos isso algo valioso, porque não andar preocupado é algo estranho a nós. Por isso, o autor desse livro vai tratar, ou melhor, vai dividir esse pequeno livreto em 3 partes. E a primeira é sobre essas preocupações e ocupações e o quão perigosas elas são. Depois disso, na segunda parte, o autor vai falar como Jesus tinha uma vida muito ocupada, mas ele sabia lidar com essa realidade. E numa terceira parte, ele vai falar de forma prática disciplinas espirituais que nos conduzem de uma vida de preocupações e de muitas ocupações para uma vida espiritual. Pois bem, começando então a nossa primeira parte, eu queria chamar a sua atenção porque isso aqui é algo muito relevante para nós hoje. Nós, de fato, temos uma vida muito ocupada. Nossas agendas são abarrotadas de coisas, de afazeres, de mensagens para responder, de e-mails para ver, de ligações a serem feitas, de reuniões e reuniões e reuniões e reuniões, de pessoas que a gente precisa visitar. Enfim, você conhece, você sabe a sua vida, eu sei a minha vida. A nossa vida parece uma mala cheia de roupa a ponto de estourar. Essa é a vida que nós temos hoje. A nossa geração é uma geração movida por produtividade. Nós somos uma geração que em todo o tempo quer estar produzindo algo. Só que existe um probleminha aqui, porque às vezes nós juntamos a nossa identidade com a nossa produtividade. E aqui se levanta um grande problema, que é o que acontecerá com a gente quando nós nos aposentarmos ou Deus nos livre, mas sermos invalidados de alguma forma e não conseguirmos realizar aquilo que nós realizamos hoje. Será que a nossa vida chegou ao fim? Ela acabou? Ela não tem mais nenhum sentido? E para piorar a situação, talvez algo que nos afeta muito mais do que as ocupações são as pré-ocupações.
E aqui entra algo que é a doença do século. Eu sofro com isso, possivelmente se você está assistindo, você também sofre dessa doença chamada ansiedade. E a gente consegue identificar ela com pensamentos do tipo, e se eu perder emprego? E se eu ficar doente? E se eu sofrer um acidente? E se eu não chegar no horário? E se eu não cumprir as expectativas das outras pessoas? Nossa vida está cheia de si. Ou seja, explicando melhor aqui, nós estamos aqui, eu estou aqui, por exemplo, gravando esse vídeo para vocês, mas já estou pensando no próximo vídeo, ou no que eu vou almoçar, ou na pessoa que eu vou ver hoje, ou, enfim, sabe, a gente pode dar inúmeros exemplos aqui. A gente está presente, mas ao mesmo tempo ausente. Nossa vida é uma vida muito ocupada. E para piorar, uma vida cheia de preocupações. Isso vai nos conduzir para um lugar onde o autor chama de insatisfação. Todas essas ocupações, tudo isso que nós estamos realizando, todas essas preocupações, esse labirinto de pensamentos que nos envolve, nós não conseguimos fugir dele, leva-nos para um lugar de insatisfação. Porque raramente nós nos sentimos em paz ou em casa nas muitas coisas que nós fazemos. Nós estamos produzindo, e a gente nunca se sente em paz, se sente em casa, se sente bem. E essa insatisfação, ela pode ser revelada de três formas, ou demonstrada de três formas. A primeira é enfado. Nós começamos a fazer muitas atividades, muitas coisas, e nós não vemos sentido ou propósito em tudo aquilo que nós estamos fazendo. E para piorar a situação, nós começamos então a ficar ressentidos. Nós começamos a culpar as outras pessoas, porque, vamos lá, são as outras pessoas que trazem muitas atividades para nós, muitas ocupações para nós, e nós não sabemos dizer não, a gente continua recebendo mais e mais ocupações, e nossa mente fica mais e mais preocupada, e nós somos conduzidos então a um lugar de ressentimento, a um lugar de começar a culpar os outros pelo sentido que a gente não encontra nas nossas vidas. E talvez o terceiro estágio e o pior estágio é que esse enfado, essa falta de sentido e esse ressentimento com as pessoas nos leva para um lugar de depressão. E o que seria isso? Se a princípio nós não encontramos sentido para aquilo que nós fazemos, nós começamos a então depois ficar ressentido com as outras pessoas, culpando as outras pessoas. E talvez deixar de fazer essas muitas coisas que não trazem sentido algum seria até melhor, porque nossa presença não é muitas vezes celebrada. Talvez fosse melhor se a nossa presença nem estivesse aqui. Então a gente começa com esse sentimento de depressão que nos leva cada vez mais para baixo e nós não conseguimos encontrar uma saída, porque nós estamos tão atarefados, cheios de coisas, cheios de pessoas ao nosso redor e mesmo assim nós não conseguimos encontrar uma saída. E aqui se levanta então um questionamento que é como sair desse estado? Como sair de uma vida de muitas ocupações e preocupações para uma vida espiritual? E é isso que eu quero responder para vocês no nosso próximo vídeo. Então, assim que sair, fique por dentro, assista, acompanha. Se você chegou até aqui, se inscreve aí no canal, deixa seu like, que vai me ajudar muito nesse início de trabalho. Valeu, Deus abençoe.